agora, o Papo de Boleiro com Márcio Souza e Diogo Botti. Olá, Rita de Cássia, no Papo de Boleiro de hoje, a apresentação de Luiz Felipe Scolari no Grêmio. O jogo do Internacional pela Copa do Brasil hoje à noite contra o Ceará. E já temos o primeiro finalista da Libertadores da América, agora no Papo de Boleiro. E o time do mussunense Felipe Gedox não conseguiu avançar para a final da Libertadores. O Nacional do Paraguai já está lá, Diogo Botti. Primeiro finalista, é para te ver, né, como essa Libertadores estava fácil, né? Nacional do Paraguai, primeiro finalista, perdeu para o Defensor ontem por 1-0 no Uruguai. O Defensor foi melhor o tempo inteiro, botou bola na trave, fez o seu gol, mas não conseguiu reverter a vantagem do time paraguaio, que venceu o primeiro jogo por 2-0 e é o primeiro classificado. O segundo classificado sai hoje. O Bolívar enfrenta o São Lourenço da Argentina. São Lourenço com larga vantagem, fez 5-0 no primeiro jogo e viaja para a Bolívia tranquila para carimbar a sua vaga na final. Apostas de Diogo Botti que São Lourenço está... São Lourenço para mim é a minha aposta mesmo, desde depois de ter derrubado os brasileiros, aí, Grêmio e Cruzeiro. O time argentino vem forte e deve talvez confirmar esse título numa final inédita da Libertadores. Pois bem, o Felipe Gedox, eu falei que aí está no Defensor, né? Não passou. Ontem ele não salvou. Não deu, né? Acontece. Mas está na mira do Colorado? Era uma tendência, né? Não só do Inter, né, Márcio? Mas o Felipe ele tem proposta aí. Claro, a gente sabe que são sondagens e tal. O que é concreto, o que não é, a gente não consegue saber ainda. Mas levantou o interesse de vários clubes aí pela boa atuação dele nessa Libertadores, pelo Defensor. Chamou a atenção do Flamengo, a gente sabe que o Corinthians também botou o olho nele. Times da Arábia, do Oriente Médio, né? Além do Inter aqui, a gente tem uma confirmação mais certa que o Inter olhou ele desde as quartas de final contra o Cruzeiro, né? E agora, quem sabe, pode afunilar uma proposta aí, já que o jogador está... No caso, está de férias agora, né? Com a eliminação do Defensor e aguarda pela competição do Campeonato Nacional. Quem sabe aí fazer um trâmite agora no meio dessa janela que encerra em agosto. O Vale do Taquari tem sempre um nome bombando por aí, né? É interessante isso para nós aqui, né? Sempre um contato mais forte, né? Um clube grande, né? E quem sabe chegou a vez do Felipe aí, que a gente deseja sorte a ele consiga dar continuidade na carreira de jogador. E falando dessa possibilidade de ir ao Internacional, vamos falar do jogo de hoje. Internacional e Ceará, olha. Jogo das 22 horas, né? Jogo da boate. É isso. O Inter tenta encaminhar a vaga, já que o segundo jogo é fora de casa. Tem as duas mudanças, aquelas que a gente já vinha falando durante a semana. Os dois Wellingtons, né? Não são irmãos, mas são o mesmo nome. O Wellington Silva na lateral direita e o Wellington volante tão fora, porque já atuaram para o Fluminense e São Paulo. Se eles fossem irmãos, era uma péssima criatividade de pai, né? É verdade, né? Pouca opção, né? A substituição, no entanto, o Abel guarda em segredo, não sabe se vai botar o Gilberto na direita ou o Cláudio Vinck, ou no caso botar o Cláudio Vinck no meio, mais uma vez improvisado, ou reforçar o sistema defensivo com a entrada do Igor, né? Provavelmente isso a gente vai saber momentos antes da partida. O Ceará, que é o líder da segundona, né? Promete-se complicar o Inter nessa noite. É isso aí. Tem mais jogos hoje pela Copa do Brasil? Tem mais jogos sim. Hoje também entra em campo o Novo Hamburgo, outro gaúcho em campo, buscando a classificação contra o ABC, perdeu o primeiro jogo lá por 1-0, jogo 19h30 no Estádio do Vale. Com condições do Novo Hamburgo ir à frente, porque perdeu com por condições, uma bobagem. Perdeu os 46 segundo tempo, um pênalti lá, o juiz deu, o cara fez o gol, então o ABC saiu em vantagem do jogo, mas o Novo Hamburgo foi muito bem, conseguiu neutralizar as jogadas do ABC e quem sabe aí, jogando em casa agora, vai ter a pressão de buscar o resultado, coisa que ele não tinha tido nas outras fases ainda, né? Porque sempre jogou primeiro em casa e agora como jogou, vai ter que buscar o resultado em casa, isso complica um pouco mais. Além de Novo Hamburgo e ABC, às 22 horas a gente tem o Vasco enfrentando a Ponte Preta, mesmo horário de Inter e Ceará, e o Bragantino enfrenta o São Paulo também às 22 horas. O Bragantino que eliminou o Lajanense na primeira rodada e segue firme também. É isso aí, são os times pequenos que estão se mantendo lá, né? Quer dizer, Bragantino relativamente pequeno, já teve... Sim, já teve uma Série A, mas não vive um bom momento, né? Aí a questão econômica também pesa. Bom, acha que o Abel já está tremendo a base para o próximo Grenal? Pois é, né? Coisas que só o futebol traz para você, né? Por que eu estou falando isso? Porque Felipão foi anunciado no Grêmio, o primeiro jogo dele será
Grenal. É isso aí mesmo, né? Um técnico muito identificado com a torcida, um dos maiores vitoriosos com a camisa do Grêmio, retorna no momento conturbado do time tricolor aí com a saída do Anderson Moreira, com um jejum de títulos, né? 13 anos, e aí o Filipão assume e estreia no Grenal, né? Então é uma coisa que dá histórica, assim, né? Quem sabe o Filipão, a gente espera muito dele, eu acho que é um dos caras que tem totais condições de mudar esse hoje atual parâmetro do Grêmio, botar a motivação nesses jogadores aí que tem o grupo do Grêmio não é ruim, é um grupo bom, tem peças importantes que podem fazer a diferença, e a gente tem certeza que com o Filipão cada um vai ter que dar o sangue ali, senão é banco. Né? O Filipão, que hoje de manhã se mostrou muito grato assim, por todas as emoções de carinho da torcida gremista, desde o desembarque dele no aeroporto Salgado Filho, até a apresentação, entrevista coletiva, sendo aplaudido pelos repórteres. Então essa relação já começa muito bem, né? E ainda que o Filipão vai acompanhar o jogo em Salvador contra o Vitória, ele não vai treinar, vai ser o interino que vai estar à frente do time, mas o Filipão então começa a trabalhar efetivamente na segunda-feira, semana Grenal. Acompanha aí o que o presidente Fábio Koff é o principal nome, o principal motivo para a presença do Filipão. Exatamente. Tá? Existe um negócio que o Filipão espelha. Eu só volto se tu ficar. Então, tá confirmado, o Fábio Koff deve... Campanhazinha para reeleição. Campanhazinha para reeleição, né? Então, aí voltaram a se unir os dois que fizeram uma trajetória gigante no Grêmio na década de 90. Então, você acompanha aí o que o presidente falou, também o que o Filipão falou nessa apresentação de hoje. Agradecer ao Dr. Fábio pelos elogios, por tudo que ele passou de mensagem. Mas eu quero dizer, Dr. Fábio, que se eu pensei, ou se eu fui induzido a pensar em voltar ao futebol logo depois de que tenha terminado um trabalho em que eu tinha uma outra ideia em princípio na minha mente, e o único time que eu pensaria seria o Grêmio. Todo mundo sabe que eu sou gremista. Todo mundo sabe que eu tenho simpatia pelo Grêmio. Todo mundo sabe que eu passei aqui e aqui sempre considerei a minha casa. Então, o único convite que eu aceitaria, doutor Fábio, e o único time que eu voltaria nesse momento seria o Grêmio. E por isso, quando o senhor me falou ontem, e a gente conversou e almoçou, e até, por sinal, eu que paguei o almoço. Verardi, é verdade, Verardi. 4 anos depois, Verardi, vi a cor do dinheiro. Então, foi por esse sentimento que eu tenho, por essa situação diferente na minha vida, porque eu, desde que comecei, devo muito a todos os clubes que eu passei, aos jogadores com os quais eu convivi, muito, muito. Mas no Grêmio é uma situação diferente. Foram 2 oportunidades, e nas 2 oportunidades nós tivemos um relacionamento maravilhoso. Bom, com o Filipão, tu acha que o vestiário ajudou a derrubar o Anderson, não? Na verdade, assim, as lideranças do Grêmio hoje, quem é que são? É o Zé Roberto, que é reserva. O Barcos, que é contestado pela torcida, sabe? Então, tipo, são jogadores que não têm aquela total aprovação, nem de clube, nem de torcedor. Então, talvez existe uma questão do Filipão como personagem para essa reformulação. Perguntei por isso, porque ele é meio família, mas é meio... Não existe essa questão, tipo, como existe no Inter, por exemplo, onde o D'Alessandro é uma liderança ao lado do técnico. Sabe, isso não vai existir no Grêmio. É o Filipão e o Filipão. Né? Não vai ter alguém... Claro, ele vai ter o seu capitão e tudo mais, mas essa questão de estar botando a última palavra no vestiário será dele. Isso a gente pode ter certeza. Né? Assim como foi na seleção, como foi nos clubes que ele passou, ele sempre manteve uma postura muito rígida, até na Inglaterra também com o Chelsea, de ele dar a última palavra e ele ser o cara que vai fazer o negócio acontecer. Né? Desde motivação, desde tática, tudo vai passar por ele e a gente tem certeza que aquela questão de tem intervenção da direção, tem intervenção de jogadores, isso não vai ter mais no Grêmio. Isso aí, tipo, eu tenho certeza que ele está chegando com carta branca para fazer com que o Grêmio, o grupo que tem hoje, possa render muito mais do que já fez até agora. Sabe? Então o Filipão é um nome assim,
nome certo, já que a direção tinha tentado primeiro o Tite, mas o Filipão, eu acho que talvez a direção não acreditasse que podia encaixar, né? Exato. Então, tipo, chega com uma luva, um cara identificado com o torcedor gremista, tem tudo para dar certo. E um dos que estavam cogitados, bem cotados para vir para cá, para o Olímpico, né, para a Arena agora, é um argentino. E no fim agora ele pode até parar na seleção. Parar na seleção. O Sabella comunicou no início da semana agora o seu desligamento da seleção argentina, e o Tatar Martino, que treinou ex-treinador do Barcelona, era um dos cotados agradava muito ao Rui Costa, diretor executivo do Grêmio, pode estar parando na seleção argentina, deve estar pelo ok, né, dele mesmo para comandar a seleção aí nos próximos 4 anos, ou quem sabe nas eliminatórias pelo menos. Ainda hoje tem Internacional e Ceará, também tem Copa Libertadores da América. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde com a Rita de Cássia no Informativo Notícias, depois a gente no Papo de Boleiro. Até mais. Até logo.